Feira dos Livros que está acontecendo uma vez por mês no Teatro Castro Alves. Encontramos aqui o... Ele vai dizer o nome, porque nós nos chamamos bicicleteiros cicloativistas. Eu não sou nada disso. E o Lucas não é nada disso. Eu sou um mero usuário de bicicleta como principal meio de transporte, mas não é o único meio de transporte. Ou seja, é um usuário de bicicleta. É. O Lucas, ele encontrou uma alternativa fantástica aqui em Salvador, que são essas bicicletas dobráveis, e ele não tem dificuldade nenhuma, segundo ele estava falando aqui com a gente, para ingressar nos ônibus e que os nos ônibus elevadores urbanos também não. E nos elevadores urbanos também não. Então está aí um recado para os nossos ciclistas, amantes das bicicletas, bicicleteiros, todos enfim que usam a bicicleta como alternativa de meio de transporte ou de passeio, como uma ideia interessante aqui mesmo para Salvador. Agora, Lucas, além de você fazer de usar a bicicleta, você também tem essa movimentação aí relacionada aos livros, né? Você faz o book cross. Aí eu queria que você explicasse aí como é que você desenvolve esse projeto. Primeiro, alguns prêmios literários que eu ganhei me davam uma quantidade, ou menções honrosas, uma quantidade muito grande de livros de coletânea, e eu não conseguia dispensar eles suficientemente, então eu estava acumulando isso em casa. E a partir do momento que eu comecei a usar bicicleta, e portanto usar mais ônibus como meio de transporte, e abrir mão do carro, a pessoa acaba sendo incitada a intervir na cidade. Então eu comecei a pensar em por que não deixar livros em ônibus. Eu tenho vontade de usar o transporte coletivo passivo, ônibus, metrô, o elevador não muito rápido. Aí você poder ler no trânsito. Assim, no trânsito, em trânsito, de um lugar a outro você pode ler. Tem uma outra atividade, ou observar a paisagem, ler a paisagem pela janela, ou ler mesmo um livro, uma revista. Então eu comecei a pegar revistas que eu tinha em casa antigas que não me serviam mais, livros que não me interessavam mais, colocar um selo, que é este selo, e deixar em ônibus. Deixa em ônibus, deixa em estação de ônibus, banco de praça. Quem quiser pega, leva pra casa, depois dispensa. Outros leitores do blog ultimobaile.com pediram e também estão usando isso, fazendo seus próprios desenhos e dispensando livros, onde bem querem. As relações são mais interessantes possível. Geralmente as pessoas olham assim, você esqueceu alguma coisa. Não é meu, é coletivo. Como assim coletivo? Não é de uso coletivo, que a pessoa pode usar. Assim, alguém esqueceu, não viu o que foi que deixei, alguém esqueceu. Não é, eu acho que é de uso coletivo. As pessoas fazem a mais estranha, assim, não entendem o que é isso. Mas é comum, em Belém do Pará, os táxis todos têm uma bolsinha canguru com um jornal liberal dentro. Você pode pegar, ler e devolver. Em Londres, o The Guardian é distribuído dentro do metrô. Ele é vendido também, ele fica sempre em vagões de metrô, tem o The Guardian, pra você pegar e ler, à vontade. E sim, isso é possível ser feito em outro, já é feito em outros lugares institucionalmente. Tem uma experiência de Brasília, na qual eu me baseei, que é a experiência de um ponto de ônibus que é uma biblioteca aberta, inclusive de noite não fica aberta, para chegar lá e pegar o livro. Ela fixa num ponto só. Minha ideia é que ela não seja fixa num ponto só. E passa pela ideia de que o livro é um direito público. Eu não sou contra a propriedade privada do livro, não faz sentido a pessoa ter um livro. Eu tenho alguns livros que eu faço questão de ter que me servem de consulta. Mas em geral os livros podem ser usados por quem quiser. Então não faz sentido ter o livro, a posse individual do livro. Ô Lucas, voltando para as bicicletas, você também tem feito parte aí, convidado as pessoas para uma pedalada. Não, para bicicletada. Para bicicletada. Salvador, Então você manda o recado aí, porque nós temos uma visita de mais ou menos, só no nosso blog, em um dos nossos blogs, mais ou menos de 5.000 visitas por mês. Dia. Por mês. No caso do Bulgarim, ele tirou... Ele dá uns 40 por dia. Dá muito mais, o Bulgarim é tipo 5, 6 vezes mais a última vez que nós contamos. Então você está falando para esse pessoal que é mais ligado exatamente à livre bicicleta. Como é que está acontecendo a sua bicicletada? Como é que o pessoal faz? Quando eu digo sua, sempre. E até meio eu digo sua no sentido de você também como participante. Veja só, a bicicletada é um termo que surgiu em português para traduzir critical mass, massa crítica em inglês. Foi um momento que surgiu em São Francisco, em 92. São Francisco é uma cidade muito atípica nos Estados Unidos, positivamente atípica, né? Primeiro, é uma cidade pequena para os padrões americanos, ela não tem 1 milhão de habitantes. E ao mesmo tempo muito cosmopolita e muito densa, ela é toda confluída para o seu centro. E como Salvador é uma península montanhosa no meio de uma baía. E São Francisco não abriu mão do seu transporte de bonde. São Francisco não tem metrô, mas ela tem uma rede de bondes bastante eficiente. Né? Inclusive de velocidade baixa, velocidade de 15 km por hora, pode pongar e despongar e tal. Ainda assim, o uso de bicicleta em São Francisco é muito intenso.
E aí, em 92, os usuários começaram a se organizar e fazer, na última sexta-feira do mês, no horário de pico, saindo de um ponto crítico da cidade, reivindicando maior infraestrutura e visibilidade ao uso de bicicleta em São Francisco. São Francisco hoje tem um modelo, não São Francisco, a cidade, mas uma cidade próxima, que é Berkeley, uma cidade universitária, tem um modelo de implantação cicloviária que eu acho fenomenal. Eles abriram mão de construção de ciclovias, não há ciclovias, mas as pistas têm todas as velocidades reduzidas e toda a pista tem interrupção para fluxo de carro. Você entra numa rua e ela se torna sem saída para carro, mas com saída para bicicleta. Ela vira uma rótula com árvores. O carro não consegue passar, mas a bicicleta passa. De modo que você prioriza a bicicleta sem excluir o carro, que é muito interessante. Eu costumo dizer o seguinte, ciclovia não gera por si só o maior fluxo, porque nunca vai haver uma ciclovia em nenhum lugar do mundo, nem mesmo na Holanda, entre a sua casa e a padaria da esquina. Esse trecho você vai ter que compartilhar, sempre. O que é importante é que você torne esse trecho compartilhável, diminua a velocidade e eduque o motorista. Mas a bicicletada que você e seu grupo está fazendo, dos dias, dos horários, essas coisas, eu sei que então, é meio anárquica, ela tá seguindo, mas como é que ela está funcionando? Ela segue o mesmo padrão do resto do mundo. Surgiu em São Francisco em 92 e foi espalhando pelo mundo. São Paulo tem uma bicicleta muito poderosa, que reúne 600 ciclistas por mês. Ciclistas usuários de bicicleta. Dos mais variados tipos. E aqui em Salvador? Ela sempre no mesmo horário no resto do mundo todo. Ela é sempre na última sexta-feira do mês. A gente está saindo agora do Parque da Cidade. A primeira saiu do Iguatemi, mas não deu muito certo. A gente mudou para o Parque da Cidade, que já tinha um pessoal fazendo antes no Parque da Cidade. Os meninos que são estudantes da oficina, ex-estudantes da oficina. E sai de lá e vai para o Rio Vermelho, geralmente. O caminho da bicicletada geralmente muda, cada vez muda, é discutido lá democraticamente. A bicicletada, é preciso lembrar que ela não milita pela bicicleta, a bicicleta é um meio, não é um fim. Ela milita pela melhoria da mobilidade urbana, pelo direito à mobilidade urbana. E o direito à mobilidade urbana significa cercear o alegado direito de ter carro, porque carro não é um direito. O prefeito Penalosa de Bogotá diz muito bem isso. Vaga de estacionamento não é um problema público para nenhuma construção do mundo. Nenhuma construção, né? Colombiana, nem brasileira, nenhuma. Ter carro não é um direito, é uma concessão. Então ele acaba sendo um protesto anti-carro. Mas não é meramente anti-carro. É a favor da bicicleta, sim, mas é a favor do pedestre, é a favor de transporte em trilho, que é muito mais seguro do que transporte coletivo em roda, tipo ônibus. O trilho é muito mais seguro, o trilho não exclui o pedestre. Quando o bonde não está passando, o pedestre pode ocupar o trilho à vontade, o que não acontece com o ônibus, né? O ônibus é sempre um risco. No caso de Salvador, pela demanda de maior rede de elevadores urbanos, que a nossa é deficitária, ela é excelente, mas ela é deficitária, pela possibilidade de entrar com a bicicleta no elevador urbano. Agora é o seguinte, então está sendo toda a última sexta-feira do mês, saindo do Parque da Cidade às 6h30 da tarde. 6h30 da tarde. Geralmente rumo para o Rio Vermelho, mas isso depende. Então tá aí, pessoal, quem quiser fazer parte dessa bicicletada é estar. Enfim, na verdade é entrar nos blogs que mobilizam as bicicletas na Bahia, o seu também. Tem o blog da bicicletada, que os meninos da oficina fizeram, então é bicicletadasalvador.blogspot.com. Tem o blog, eu tenho o site da Bicicletada de São Paulo, que é o bicicletada.org, porque eles já viraram uma organização civil mesmo, com o CNPJ e tudo mais. Tem o meu, o ultimobaile.com. O mural Vulgarim.com, o de Lued também avisa, Pronto. o de Velô em Salvador. E enfim, tem a lista da bicicletada, que é bicicletada_ssa@yahoogroups.com.br. Vocês podem se inscrever. Não é um passeio de bicicleta, voltando a dizer, é muito alegre, é muito divertido, mas é um protesto regular, mensal, permanente. É uma reivindicação para que as política. bicicletas possam Exato. andar na rua com sossego. Então tá aí o recado de Lucas e de quem anda de bicicleta.